Opa! Olha, eu vim aqui perguntar hoje sobre a teoria da evolução. Então a minha pergunta sobre a teoria da evolução é o seguinte: por que a Bíblia não fala nada sobre a teoria da evolução? Mandou bem. Vou dividir sua resposta em 3 partes para facilitar a compreensão. Primeiro, gostaria de começar lendo os últimos versículos do Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Embora seja extremamente importante afirmar a historicidade dos eventos registrados na Bíblia, devemos notar que o objetivo principal dos registros bíblicos não é apenas a história pela história, mas de nos levar ao conhecimento de Jesus, a fim de que tenhamos vida através dele. João Calvino escreveu: todo o objetivo das Escrituras é levar-nos ao conhecimento de Jesus Cristo. Ela nunca fornece e nunca teve a intenção de nos fornecer um repertório infalível de informações científicas ou médicas. Ou seja, a Bíblia não é um tratado científico escrito com a intenção de nos informar como as coisas foram criadas ou como funciona o universo. Ela foi escrita, segundo o apóstolo João, com a finalidade de conhecermos a Deus e a Jesus, seu Filho ungido, enviado ao mundo, para que tenhamos vida através dele. A Bíblia nos ensina o propósito de nossa existência, de onde viemos e para onde estamos caminhando. O segundo ponto que quero fazer é que a interpretação da Bíblia deve ser feita à luz do contexto de onde e quando e para quem ela foi escrita e direcionada. A mensagem de Deus contida nas Escrituras transcende o tempo e a cultura, mas a forma que foi escrita é presa à cultura, ao conhecimento e aos costumes da época. A mensagem bíblica ultrapassa todas as barreiras do tempo, de maneira que seu conteúdo é para todas as épocas, todas as gerações e todas as culturas. Mas para que o seu conteúdo seja relevante para aquele dia ou para nossos dias, precisamos contextualizar ou reinterpretar esse conteúdo em todas as épocas, gerações e culturas diferentes. A essa técnica de contextualizarmos os textos sagrados, chamamos de hermenêutica e de exegese do texto bíblico. Não teria adiantado nada Deus falar em termos de física quântica ou leis da termodinâmica ou ainda partículas subatômicas com Moisés e com os escritores da Bíblia. Deus inspirou os escritores bíblicos a escreverem de acordo com o conhecimento e estilos de escrita que tinham em suas épocas. O terceiro ponto que eu quero fazer está na influência das descobertas científicas, como da astronomia, da arqueologia, da geologia, física e mesmo da biologia na interpretação dos textos bíblicos. Por exemplo, Galileu foi preso durante a Inquisição, acusado de heresia no século XVII, e depois Copérnico foi interrogado pelo mesmo assunto pela Igreja, porque afirmava que a Terra girava em torno do Sol, e não como havia sido sugerido por Aristóteles, o que era aceita na época como verdade absoluta endossada pela Igreja, que interpretava erroneamente alguns textos bíblicos, como vou citar agora. 1 Crônica 16:30 diz assim: tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo e este não se abalará. Salmo 96:10, digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará,
e ele julgará os povos com justiça. Salmo 104, 5. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Eclesiastes 1, 5. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. De acordo com essas passagens, a igreja da época concluiu que o sol girava em torno da terra, pois a terra estava firmada, tinha sido firmada por Deus. Assim, as propostas científicas de Galileu e de Copérnico eram tidas como ameaças e heresias contra as escrituras e o cristianismo daquela época. Ao contrário daqueles dias, hoje temos alguns teólogos que chamamos de concordistas criacionistas. O concordismo é uma tentativa de interpretar os textos bíblicos à luz da ciência, ou melhor dizendo, é uma tentativa de harmonizar a interpretação dos textos bíblicos com as novidades científicas. Um exemplo clássico do que eu estou tentando falar é a teoria do hiato, ou Gap Theory, que tenta interpretar as narrativas da criação em Gênesis à luz das descobertas científicas recentes. A teoria do hiato, também conhecida como teoria da restituição ou teoria do intervalo, é uma interpretação criacionista que propõe que a Terra, mencionada em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa terra havia sido completamente criada. Segundo essa teoria do hiato, a Terra era perfeita e habitada por seres humanos, animais pré-históricos, aves, répteis e assim por diante, o que explicaria os fósseis e a idade antiga do planeta Terra. Nesse mesmo período, Lúcifer rebelou-se contra Deus, sendo então destronado e atirado à terra, conforme Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10 e Apocalipse 12. Por causa disso, a terra teria sido duramente castigada, chegando ao estado caótico descrito em Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Na verdade, essa passagem seria melhor traduzida se fosse assim: e a terra se tornou sem forma e vazia, como o hebraico sugere. Nos versículos seguintes, a Bíblia narraria então o início de uma restauração, de uma recriação a partir do Espírito pairando sobre as águas. Em resumo, o que os concordistas defendem é que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:3, a narrativa da criação em 6 dias, existia um hiato, ou uma separação de tempo, ou de eras geológicas gigantescas, que seria explicada em Gênesis 1:2, quando a Terra se torna sem forma e vazia. O que também justifica a idade avançada do planeta e os fósseis, que é uma parte da evolução proposta pelos cientistas. Outra passagem que esses teólogos interpretam, sugerindo a evolução como parte do processo da criação, seria em Gênesis 1:20, que diz assim: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. A ordem aqui teria sido dada às águas, que, segundo os criacionistas e cientistas, seria o local de onde se originou toda a vida do planeta. O mesmo princípio se aplica a Gênesis 1:24. Produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies. A ordem aqui teria sido repetida, mas desta vez para a terra seca, onde já haviam anfíbios e crustáceos, mas agora surgiriam os répteis, mamíferos e assim por diante. Ainda em Gênesis 2:7, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. A interpretação dos conformistas criacionistas é intuitiva, ou seja, o homem seria a última criatura a aparecer, criada da terra e que atingiu
nível mais alto da escala evolucionária, com quem Deus agora poderia se relacionar pessoalmente. Tudo isso parece ser lindo e em conformidade com as várias teorias e descobertas científicas, mas são apenas teorias para harmonizar a Bíblia com a ciência. Não podemos afirmar com certeza que essas sugestões ou interpretações estão corretas. Na verdade, é preciso ter em mente o conceito fundamental das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um tratado científico. Ela não foi escrita para que saibamos como o universo foi criado, e sim, ela é um livro que nos revela quem criou todas as coisas e qual o propósito de toda a criação e da existência humana. Coisas que nenhum livro científico do mundo pode explicar. Mandou bem.